Estamos de volta, segundo bloco Questões de Fé, você pode participar. E agora nós vamos ter a música do coral do seminário Maria Mater Ecclesiae, a música Estás Entre Nós. Vamos conferir? Nós voltamos com o programa Questões de Fé e estamos falando sobre o primeiro vício capital, que é a soberba. Falamos várias coisas no programa anterior sobre a soberba, mas eu gostaria de fazer o resumo agora para a gente poder continuar aprofundando um pouco mais o tema. Onde está a maldade quando o vício se transforma em pecado? Porque o vício não necessariamente é um pecado, é uma tendência, como nós dissemos. E essa tendência se transforma concretamente em pecado quando a pessoa se comporta, age e favorece os elementos negativos da tendência. Porque toda tendência ela pode ser desenvolvida para o bem ou para o mal. No caso da soberba, quais seriam as duas características que fazem com que esta tendência se transforme em pecado? Eu coloquei duas coisas. Em primeiro, quando o indivíduo, a pessoa, retira a glória devida a Deus. Então, em primeiro lugar, é uma razão de ordem teológica, porque o pecado é
em primeiro lugar, uma ofensa a Deus. Só se define como pecado quando a ofensa é dirigida a Deus, quando há esta consciência de ofender a Deus e, evidentemente, esta ofensa a Deus ela tem repercussões, como nós vemos no Decálogo. O que significa retirar e eliminar a glória devida a Deus? É quando a pessoa elimina Deus de todas as suas qualificações e qualidades. Ela não agradece, ela não tem nenhuma consciência de que ela é uma criatura de Deus, de que ela deve a Deus a sua vida, deve a Deus a si mesmo, a sua origem, o seu nascimento, as qualidades que tem inatas, né? As tendências boas, capacidade de inteligência, porque a gente, de alguma forma, nasce com alguma, e todos nascem, hein? Com algumas qualidades, é o caso da parábola dos talentos. A gente nasce com algumas qualidades. Nós nascemos também com defeitos, com tendências para defeitos. Porém, o desenvolvimento disso se dá pelo cultivo, tanto pelo cultivo das coisas boas, como para o cultivo das coisas más. É como na natureza. Você tem um terreno, tem um campo, você pode cultivar ali coisas boas, a terra tem a força de produzir, de fazer germinar, como você pode cultivar coisas ruins também. Então, você pode plantar coisas boas, pode plantar milho, frutas, fazer um pomar, uma coisa maravilhosa. E você pode semear também árvores mortíferas, coisas ruins. No caso do Evangelho, fala do joio no lugar do trigo, que foi semeado para, enfim, atrapalhar as coisas. Então, existe o nosso ser é como uma terra, é um ser natural, evidentemente. E na medida em que você cultiva uma coisa ou outra, você vai tendo coisas boas e coisas ruins. Porém, tudo é devido a Deus. Os santos sempre reconheceram, e isto é a qualificação dos santos, os atos de heroísmo, de virtudes acima de tudo, eles diziam assim, olha, isso que aconteceu comigo, que eu fiz, fundadores de congregações, fundadores de ordens, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, é porque Deus percebeu que eu era tão frágil, tão fraco e tão pecador que Ele me escolheu para fazer brilhar a sua bondade e a sua glória. E, portanto, o primeiro pecado concreto do soberbo é quando ele retira Deus de todas as suas eventuais qualificações naturais e humanas, como a inteligência e outras capacidades e assim por diante. E a consequência imediata disso é que a relação que ele estabelece com as pessoas que estão à sua volta, com o mundo que está à sua volta, serão sempre relações quase sempre destrutivas, ou se não forem destrutivas, relações que não promovem a concórdia, a harmonia e o amor. Não se trata de crítica, não, hein? Não se trata de criticar as pessoas. Aliás, o Evangelho de amanhã, domingo, vai nos falar sobre isso. Então, essa é a primeira coisa. Mas vamos ver agora um VT em que a pessoa, eu não sei quem, vai fazer uma pergunta. Vamos ver qual pergunta que vai ser feita. Eu gostaria de saber se fugir dos vícios é uma forma de evitar o pecado. Fugir eu não diria. Educar, sim. Então, a insistência com que eu estou batendo, o vício, antes de ser vício, ele é uma tendência. E a tendência deve ser educada e não fugir dela. Você não foge das suas tendências. A sua natureza, ela tem determinadas marcas que permanecerão para a vida inteira. O que você pode inibir o vício e o pecado é a educação do seu temperamento. Nós temos que distinguir temperamento e caráter. O temperamento, você nasce com ele. O caráter é fruto da educação do seu temperamento. É assim que a gente deve agir, tá?
tá? Então, essa é a pergunta. Tem participação, Guilherme? Já temos uma participação aqui do Pedro, né? O Pedro Luiz, que participa lá da Igreja São Sebastião. Ele quer saber duas coisas. A primeira é quem oficializou o cristianismo como uma religião oficial, né? Dito assim. E ele pede para o senhor indicar ele uma Bíblia boa para estudos. Ele até diz aqui, diz a Bíblia Tebe, eu acredito que seja isso mesmo, é boa. Tebe, não, eu não gosto. Não é que eu não gosto. Eu não gosto de privilegiar uma Bíblia. A não ser uma única, a Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução bíblica feita pelos maiores e melhores especialistas da área de exegese e teologia. Para minha pesquisa, para quem pesquisa, é a Bíblia de Jerusalém. E quanto a quem oficializou o cristianismo, nós vamos responder no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Acabou.